Oi, pessoal, a gente tá aqui pra mais um Qualicast, o podcast oficial da Quali Digital. Eu sou a Pamela Eu sou o Léo Jamono. e a gente tá aqui com ela. Sou Raila Younes. Acertei? Acertou. Aê! Seja bem-vinda, prazer estar aqui conversando contigo. Quero muito aprender sobre a medicina do esporte e transmitir pra galera, né, o que é a medicina do esporte. Exatamente. Eu queria começar do começo, então. Como é que tu te interessou pela área e principalmente fazer o link com as tuas mídias sociais ali? Que momento tu entendeu que deveria mostrar o teu trabalho para mais pessoas? Perfeito. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, em estar aqui e falar um pouquinho do meu trabalho. Eu entrei na faculdade de medicina gostando muito dessa área de metabolismo, de fisiologia, pensei em fazer nutrologia e aí em meados do 5º ano de medicina eu fui a São Paulo num congresso de nutrologia e lá eu descobri que existia uma especialidade só para o esporte. Então eu sempre gostei de praticar esportes, eu pensei que eu gostaria de ajudar as pessoas a se conectarem mais com o exercício físico. Foi então que eu busquei me preparar para a residência médica em medicina do esporte, fiz e concluí ela aqui em Porto Alegre. Nisso, o futebol entrou na minha vida, então eu tive toda a minha trajetória dentro do futebol feminino, que foi uma feliz coincidência que quando eu terminei a residência, o futebol feminino passou a ter uma obrigatoriedade, então os clubes montaram suas equipes e dentro da equipe toda a parte do departamento médico, né? E a necessidade da rede social surgiu pelo consultório. Então, como eu sempre mantive esse atendimento em consultório, nós sabemos o quanto é importante divulgar o nosso trabalho, e aí com a questão do Instagram, foi aí que eu pensei, bom, eu preciso contar para as pessoas o que eu faço, né? Porque lá atrás as pessoas não sabiam o que era um médico do esporte. Hoje as pessoas já vêm querendo ter o seu médico do esporte. Mas assim, nem tu sabia, porque foi num congresso, muita gente vai descobrindo, né? E como é que tu descobriu nessa questão do médico do esporte, que era a área que tu queria, do exercício, é nutricionista, como é que é, nutrólogo, que tudo juntou ali, né? Que aquilo ali te fez assim, não, isso aqui juntou tudo. O que era o juntar tudo? Eu pensei, porque se a gente for para a área da nutrologia, é a dieta. Se nós pegarmos a parte da endócrino, são os hormônios. O médico do esporte, ele estuda a influência do exercício físico sobre o metabolismo. Então, tudo o que acontece quando o nosso corpo está em movimento é o que eu estudo. Então, isso pode servir desde melhorar a performance de um atleta, que é alguém que utiliza o esporte como um trabalho, desde eu conseguir tratar alguma doença em que o exercício faça parte do rol. E eu vou te dizer, hoje, pouquíssimas doenças não têm o exercício como parte do tratamento. Hoje, depressão leve, tratamento padrão A, que é o primeiro, é o exercício físico. Né? Se nós pensarmos hoje as doenças mais prevalentes, que são as doenças crônicas, pressão alta, diabetes, as doenças que acontecem ao longo da idade, cardiopatias, infarto, AVC, todas elas têm o exercício como um dos pilares do tratamento. Então, eu olhei para isso e pensei, bom, tem alguma coisa na medicina que ela faz muito sentido para mim, que é, ao invés de eu tratar, eu prevenir, né? Então, a medicina do esporte, ela fala muito em prevenção de doenças e não só em tratamento. Foi isso que me encantou. Ah, legal, legal. Para mim, quando falava em medicina do esporte, tinha muito da questão do atleta. E não, por exemplo, eu não sou atleta, estou bem longe de ser. Por exemplo, para mim, eu pensava assim, não se encaixa, mas então se enquadra para qualquer pessoa que queira prevenir doenças futuras, ou então que já tem uma predisposição e já começa a tratar. Com certeza. E, na verdade, a gente reduz, porque o nome é Medicina do Esporte e Exercício. Então, a gente acaba falando muito do esporte e parece que é só para atleta. Muita gente pergunta, doutora, eu não sou atleta, posso ser teu paciente? Pode. Uma pessoa sedentária, ela pode ser meu paciente. Ela pode querer começar. Bom, eu preciso começar a fazer alguma coisa. Por onde eu vou?
E aí sim, eu vou então orientar como o exercício vai entrar naquela rotina, ou qual é o melhor exercício para fazer. Bom, eu vou para academia, nunca fiz, não sei como é que é. Muitas pessoas se sentem mal na academia, a pessoa não tem afinidade nenhuma, não sabe o nome do aparelho. Bom, então para aquela pessoa a academia não é o melhor exercício. Talvez um estúdio de funcional, ou talvez um crossfit, algo que tenha uma interação social maior. Então, mesmo quem não faz ainda, agora uma coisa eu digo, a pessoa tem que sair ela pode entrar no meu consultório sem fazer exercício, agora sair ela não pode sair sem. Então ela tem que ter pelo menos vontade de começar. Esse é o critério. É sedentário, mas não quer continuar, Permanecer, exatamente. Não sei se tu pensa nisso, mas Né? o próximo passo daí Se não almejar Se não exercício, almejar aí o já sedentarismo. nem marca consulta, não adianta. Aí eu não tenho muito o que fazer. Eu tento, mas não é... Tentar não é suficiente, a gente tem que... Mas a questão de a pessoa ser do sedentarismo é uma doença? Sim. Hoje, boa pergunta. Hoje o sedentarismo é considerado uma doença. Então, o ser humano, mesmo que ele não tenha patologia nenhuma, o fato do nosso corpo estar parado já nos coloca numa posição de estarmos doentes. Por quê? Se a gente pensar a nossa fisiologia, então, a nossa genética, o nosso código, ele é lá de quando a gente era quase macaco. Né? Então nós evoluímos muito como cultura, que é tudo que a gente tem hoje, mas o nosso corpo ele não evoluiu tal qual. Então o exercício é uma maneira da gente imitar aquele ambiente que nós vivíamos. Porque a gente vivia o quê? Caçando, coletando. Né? Então o nosso movimento era muito maior. Hoje, quando a gente pensa em exercício, a gente quer, em uma horinha do dia, imitar aquilo que o nosso corpo foi feito para fazer o tempo todo. Sim. As pessoas perguntam, ai, doutora, mas eu vou ter que fazer todo dia. Ai, mas não termina nunca. Ai, eu vou estar sempre... Eu falei, bom, tu tá fazendo uma partezinha do teu dia, o que tu deveria estar fazendo o tempo todo. Nós não fomos feitos para ficar sentado, para ficar na frente do computador, para ficar com luz artificial, para comer as porcarias que a gente come, né? Então, o exercício, ele traz um pouquinho do que a essência do corpo humano foi fabricada para fazer. E tu vê muita dificuldade. Tem bastante clientes sedentários que chegam lá? Não é a maioria, mas tem alguns. O sedentário que chega pra mim é aquela pessoa que precisa emagrecer. Eu trabalho muito com emagrecimento, então muitas vezes a pessoa chega e diz, olha, eu não aguento mais, eu engordei não sei quantos quilos na pandemia, que é uma coisa que a gente tem visto muito atualmente. Sim. E aí a pessoa diz, olha, não consigo fazer exercício, a minha rotina é puxada, eu não tenho tempo, o que que eu faço? E aí a ideia é assim, a pessoa, ai, porque eu não vou conseguir me exercitar todo dia. Não, pera. Fazer exercício um dia é melhor que nenhum. Fazer 2 dias é melhor que 1. Fazer 3 dias é melhor que 2. Então, fazer algo é muito melhor que não fazer nada. Principalmente quando a gente tá parado. Então, a gente vai colocar o mínimo de movimento naquele dia a dia, conforme a rotina da pessoa, para levar saúde pro que ela precisa. Então, alguns sedentários chegam, mas porque, assim, já estão precisando, porque tem outras questões, né? Pra mim, assim, se eu não fizer um exercício, eu acho que o meu dia já começa torto. Tu faz exercício de manhã? De manhã. Eu também. Eu sou matutino, de manhã, de segunda a sexta, eu tenho que fazer meu exercício. Se eu não fizer no dia, já não é Já mais, começou errado. Já não é mais o rendimento. Eu brinco assim, quer me ver invencível? É uma noite de sono bem dormida, que eu gosto de dormir cedo, acordar cedo, dormir às 10, acordar às 6 da manhã, tomar um bom café da manhã, fazer meu treino. Nossa, eu chego no trabalho invencível. Aí vamos render tudo que dá. É a melhor versão. Eu hoje foi assim, na disciplina. Na disciplina. Porque assim, eu saí de um final de semana super intenso, feriadão. E aí, quem sabe a gente não vai hoje, né? Minha esposa e minha esposa, a gente treina de manhã. E aí, quem sabe a gente não vai, né? Vamos ligar pro coach e, tipo, vamos cancelar. Não, vamos. Aí a gente falou pra eles, cara, tô muito cansado, muito debilitado, só um regenerativozinho que pelo menos começa a movimentar a máquina, né? Senão tu acaba, o teu corpo ele já quer, tu não vai num dia, não vai no outro, pronto. Mas nós temos uma tendência enorme à inércia, que é permanecer fazendo aquilo. Então, se eu vou todos os dias, a tendência é eu continuar me exercitando. Agora, se eu começo a não ir, o meu corpo quer parar. Por isso que a gente precisa diferenciar muito a motivação da disciplina. Motivação nós não vamos ter todos os dias. Muitas vezes não vamos ter. Então, se eu não tiver disciplina para ir treinar, porque eu sei que eu preciso treinar, como adulto eu faço coisas que eu preciso fazer...
E essa é a chave para eu me manter. Eu também, tem dias que eu não durmo bem, ou mais tarde, enfim, que eu acordo, ai meu Deus do céu, só queria ficar na cama. Mas precisa ir, porque tem que ser feito. Porque tem um objetivo, um foco. Não sei como é que tu trabalha aí nas questões dos teus clientes, na parte de incluir o exercício como um tratamento. Exatamente. Então, se ele tem um tratamento, ele tem Uma obrigação, né, basicamente. Exato, ele tem um comprometimento. um comprometimento. Sim. Que eu acho que assim, o que me cansa da musculação é, tipo, não ver o resultado, né? Uhum. E como é que tu trabalha essa parte de não ter o resultado, aquele resultado imediato da musculação? Mas é que, na verdade, assim, eu gosto de trabalhar com 8 semanas. Uhum. Então, a maioria dos meus programas pré-moldados, eles duram 8 semanas, que é um tempo que sim, nós temos mudança no nosso corpo. Então, se a pessoa quer perder peso, ela vai ter aquele tempo. E eu criei um método onde a gente faz um programa de emagrecimento acelerado, que são as 8 semanas, que eu digo, ó, essas 8 semanas você vai estar comigo. E aí vai seguir as orientações. Então, é um foco total para mudar aquele estigma de eu não consigo perder peso. Muitas pessoas chegam e sentam na minha frente assim, doutora, tu é a minha última opção. Eu já fui nutricionista, já fui endócrina, já comecei na academia, já paguei 1 ano e eu não consigo perder peso. Não aguento mais. E aí eu digo, olha, tu vai me dar uma chance? Me dá uma chance, 8 semanas. Só faz o que eu vou te orientar. E aí a gente vai conseguir. E aí, a minha ideia é conhecer a história daquela pessoa. Não só a queixa que ela tá me dizendo, olha, eu não consigo perder peso, mas como é que é a tua família? Qual é o teu histórico familiar? Em que ambiente tu vive? Bom, é uma mãe que teve um filho há 6 meses, tem mais 3 para cuidar, não dorme à noite, não tem como ir na academia. É um empresário que ele é muito estressado, ele viaja a maioria dos dias da semana. Então, quando a gente entende o contexto em que aquela pessoa está inserida, eu posso pensar no melhor tratamento para ela. E aí eu faço a proposta. Bom, 8 semanas comigo, eu te garanto o resultado. E aí a pessoa vem. E o que tá dentro desse método, dessas 8 semanas? É um projeto que engloba o todo, tanto exercício como também alimentação? Sim. Rotina, alguma coisa? Quando a gente fala em obesidade, né, em emagrecimento, a obesidade é uma doença multifatorial. Então, ela tem várias causas, né? Desde a história familiar, ambiental, enfim. Então, no nosso método, eu faço a primeira consulta, onde eu avalio as necessidades daquela pessoa e se ela se encaixa no programa, porque ela precisa ter um IMC acima de 30, que é considerado obeso, ou acima de 27, que é uma continha que a gente faz assim. Pega o peso Temos, hein? sobre a altura ao quadrado. E ali a gente classifica. Então, se a pessoa se enquadrar ou em sobrepeso com doenças ou obesidade, ela está apta a entrar no programa. E aí, no programa, ela vai passar, além da minha consulta, ela vai fazer exames laboratoriais, onde a gente vai avaliar a saúde metabólica. Ela vai passar pelo meu nutricionista, que vai fazer uma dieta, um plano alimentar, de acordo com a minha orientação. Ela vai ter uma orientação de exercício físico, se for necessário, orientação psicológica, conforme a gente avaliar. E ela vai ter esse acompanhamento de 8 semanas na clínica. Então, ela vai uma vez por semana ali, ela vai se pesar, ela vai passar por um outro tratamento medicamentoso. E aí, no meio e no final, ela é avaliada de novo por mim, para a gente entender se ela chegou naquela meta ou não. Então, nós temos um índice de sucesso aí, mais de 95% dos pacientes. É muito interessante. O psico, ele é importante para que a pessoa mantenha no foco? O que ele entra... Tem muito comer emocional, né? Uhum. O comer, ele é muito associado a questões de ansiedade, depressão, estresse, traumas, crenças. Então, quando a gente percebe que existe um componente psicológico muito importante que não está sendo tratado, ou até mesmo algumas pessoas têm o seu terapeuta e tratam outras questões. E aí o nosso psicólogo, ele entra exatamente naquele cerne da questão, que é a relação da pessoa com a comida, a relação emocional com a comida. Sim, mas a maioria come por pura emoção, né? Eu sou uma pessoa que eu vou num buffet, tipo assim, tô pagando, vou comer tudo que eu posso, tudo que dá. Eu como por recompensa. Eu mereço. Pra mim, eu mereço. Eu mereço. Ah, meu dia foi ruim, eu mereço. Ah, eu conquistei alguma coisa, eu mereço, eu como por recompensa. É isso. Então, cada pessoa tem o seu motivo, né? Exatamente. E tu identificar isso, claro, né? Eu já identifiquei, faço terapia e tal.
Mas preciso de mais do que a terapia, porque eu preciso... Não, mas é o que tá dentro do método. Preciso Exato. de uma coisa que englobe tudo isso, né? Porque Exato. não é nem sempre um caminho vai funcionar pra todo, nem sempre só saber é suficiente. Às vezes tu Exato. precisa de um caminho a seguir pra chegar no teu objetivo, assim, né? Sim. Porque muita gente... E é o desconhecimento, que nem eu falei ali no início. Desconhecimento. A gente não sabe que existe muitas vezes um profissional que vai atender aquela nossa necessidade. Exato. Que engloba tudo isso. Mas eu queria voltar um pouco Claro. na parte que tu falou que começou no esporte. Uhum. Porque eu fiquei bastante curiosa ali. Saber como é que foi teu início. O início da tua carreira. Como é que foram os primeiros atendimentos. Tu disse que tocou paralelo ali o consultório com a parte do esporte. No início da minha carreira, eu trabalhava em 3 locais. Num, eu fazia teste de esteira, sabe aquele que a gente corre na esteira e avalia a parte cardíaca? Tem um que é mais avançado, que tu faz com uma máscara, não sei se vocês já viram. Se chama teste de ergoespirometria, ou teste cardiopulmonar. Ele avalia a resposta do coração e do pulmão quando a gente está fazendo um treino, quando o coração ele está disparado. Então, eu fazia esse teste no Instituto de Medicina do Esporte, com o Dr. Félix, mandar um abraço para ele, aproveitar. E então, eu avaliava essa aptidão cardiorrespiratória das pessoas. Comecei no Inter, né, no time feminino, então no projeto do Internacional, que foi uma alegria para mim, sendo colorada, ser convidada a fazer parte do projeto. E além disso, então, uma outra grande amiga também, que é psicóloga do esporte, a Paula Pereira, me disse, olha, vamos atender, né? Vamos montar uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeuta, psicólogo, etc. E aí vem atender. Então, ela me chamou para atender no consultório dela. E aí eu segui com essas 3 frentes de atendimento. E aí depois, conforme foram passando os anos, eu fui direcionando aonde eu tinha mais... aptidão, onde o meu trabalho era mais efetivo, digamos assim, e aí fui coordenando. Então, o Inter fez parte da minha vida até fevereiro do ano passado. Viu o clube crescer, porque mudou muito, né? O futebol feminino cresceu muito de um tempo pra cá. Muito, a mídia tem investido bastante, né? Demais. Eu brinco que eu atendi as meninas no chão do banheiro. A gente não tinha um departamento médico, era um colchonete no chão. E ali, conforme as questões do treino, a gente atendia ali. E eu vi o estádio Beira-Rio lotado para ver as meninas. Então, foi uma satisfação enorme, assim. É lindo de ver como o futebol feminino ganhou espaço. Sim. Dentro, não só da mídia, mas no coração do torcedor. Sim, o torcedor quer ver o time feminino, sabe? Agora teve Agora vai a ter um- vitória das gurias sobre o Corinthians. Nossa! Tipo, repercutiu demais. Um monte de porque gente assistiu. Demais. E a gente era mal se sabia do futebol feminino e depois a gente tava no Sport TV, sabe? Então foi uma Eu vou trajetória fazer muito uma legal. pergunta sobre essa questão, porque é legal ver as mulheres lá jogando, mas e a equipe, né, pra ti que trabalhou ali do outro lado? A equipe do futebol feminino também é majoritariamente feminina? O pessoal dos bastidores? Sim e não, né? Nós tínhamos na nossa equipe de saúde mulheres, fisioterapeuta mulher, educadora física mulher, eu como médica mulher, mas a equipe de diretoria ainda era uma equipe mais masculina. Mas eu vejo um progresso. avanço também nisso, Sim. sabe? Olhando para outros times no Brasil, são equipes que têm muitas mulheres. E eu vou falar para vocês, né? Não gosto muito dessa coisa de militância, mas eu passei por questões assim de machismo, digamos, que o futebol masculino, ele não aceita uma médica mulher. O futebol feminino já aceita um médico homem. E eu fui negada a fazer jogos, porque muitos times viajam sem médico, né? E já aconteceu de um time de base, do Botafogo, se eu não me engano, vir a Porto Alegre e eles não terem médico. Era um time masculino. Na época ainda eu nem era do Inter, tava terminando a formação. E eles precisavam de médico, foram atrás do meu colega. E ele não podia. Ele disse, não, mas tem a minha colega, a Sorralho, lá, médica de esporte. Ele, não, a gente já conseguiu. E aí falaram pra mim que já tinham conseguido e continuaram atrás de médico. Então, o fato de ser mulher me impediu de trabalhar dentro do futebol masculino. Então, é uma coisa que espero que mude, né? A gente já vê algum passinho assim pra mudança, mas ainda existe muito essa coisa do machismo dentro do futebol. Porque eu também, como tu também não simpatizo muito com
toda a militância, mas eu imagino que, por exemplo, se um time masculino só tem profissionais homens, não necessariamente que o feminino tem que ter só mulheres, mas todo mundo deveria ter sua oportunidade, independente né, de estar no futebol feminino, no futebol masculino, deveria ter oportunidade, né, pelo menos a oportunidade para ser para todo mundo, né? Exato. Tu sabe que tem os dois lados nessa questão que eu vejo, né? Sim, abrir oportunidade para mulheres. Por outro, a gente tem que dar oportunidade para pessoas competentes para. Sim. Exatamente. Então, seria injusto um homem e uma mulher para uma vaga no feminino, a mulher entrar por ser mulher e não por ser mais competente. Aham. Eu acho que, né? Essa Então, A mesma coisa ao contrário, né? exatamente. Então, no masculino, as mulheres competentes também poderiam ter oportunidade. Eu acho que esse seria o certo. Mas, desculpa. Mas nessa tua experiência com o futebol feminino do Inter, vendo atletas, mulheres atletas de futebol, é um outro comportamento de atleta, né? Tipo, De tem tratamento, questões, a questão de tratamento. do cuidado. Porque a gente falar de mulher tem sempre questões que as mulheres passam que os homens não passam, né? Exato. Período Fisiologia. menstrual, gravidez, menopausa, claro, né? Provavelmente não, só Não se for ainda. muito cedo. Mas todas essas questões que os homens não passam, né? Que a mulher passa e não que vai ser um problema, né? Que as pessoas dizem, a mulher fica emotiva, não por isso. Mas pelo corpo mesmo, muda, fica diferente. Isso tem diferença ali na hora do tratamento? Tem. Quando a gente vai tratar num time totalmente feminino, além dessas questões fisiológicas, bom, nós mulheres, nós temos oscilações mensais, né? Então, as mulheres vão ter tensão pré-menstrual, vão ter a menstruação, tem algumas que ou menstrua muito, ou muito pouco, não menstrua. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E tem questões comportamentais. A mulher, ela é diferente do homem. Então, o técnico do futebol feminino, ele precisa ter uma sensibilidade para nuances emocionais muito maior do que um técnico de time masculino. Então, isso tudo é levado em consideração. E aí, claro, pensando na minha parte de fisiologia, o corpo da mulher é diferente. A mulher, ela é submetida a lesões diferentes do homem. Lesão de cruzado anterior, aquela que fica um tempão fora, né? Quando torce o joelho. A mulher tem muito mais lesão de cruzado que o homem. É mesmo? Por questões anatômicas, por questões hormonais também, porque os nossos ligamentos, pensando no parto, eles têm receptor para estrogênio, que é o hormônio principal feminino. Então a gente tem um ligamento mais elástico, porque na hora que a gente for parir, tem que esticar, né? E o ligamento do joelho também sofre com isso. Então, o fato da mulher ter estrogênio torna o ligamento cruzado dela mais frouxo. Isso é uma questão. Então, nós precisamos levar em consideração diferenças do corpo da mulher e da fisiologia da mulher para tratar de um time feminino. E quando tem esse tipo de lesão, o homem já tem um tratamento e a mulher, cada vez mais, tu vê a recuperação dos jogadores mais rápido dessa lesão, né? Talvez por estudos avançar, porque é uma lesão recorrente, né? Sim. Os atletas da mulher também já tem estudos avançados para tratar isso, como acontece com recorrência. Com certeza. E a gente utiliza, né, os protocolos do feminino, eles são espelhos do protocolo masculino adaptados, porque muita coisa é parecida, né? As etapas do tratamento, o tipo da cirurgia é a mesma técnica cirúrgica. E sim, a gente tem avançado. Até é engraçado, porque se avançou num período diminuindo o tempo de recuperação, se viu que não foi efetivo, o atleta ele não conseguia voltar na mesma performance que ele tinha antes de se machucar, e aí se alargou um pouquinho o tempo, mas sim, a gente vai tendo cada vez mais precisão do momento do retorno, porque o maior pesadelo de um médico do esporte do futebol é o momento do retorno. Por quê? E do atleta também. E do atleta Sim. também, mas é que a responsabilidade do retorno é nossa. Sim. Por quê? Se o teu atleta lesionou e tu libera ele muito cedo, o risco dele ter uma nova lesão é enorme. Agora, se ele lesionou e tu não libera e o time perder e foi você que deixou o teu atleta no banco, a responsabilidade é tua também. Então, o maior calcanhar de Aquiles do médico do esporte é momento de retornar. Não pode ser tarde, não pode ser cedo. E aí, nisso, a medicina do esporte ela tem avançado para a gente ter cada vez mais testes para essa decisão ela não ser tão empírica. Então, a gente vai fazer um teste de força, a gente vai medir ângulo, nós vamos ter questões ali da fisioterapia que precisam estar avançadas para poder liberar aquele atleta o máximo possível dentro do momento certo.
isso funciona também pro não atleta profissional. Pra pessoa que não é atleta profissional. Funciona também. Qual é a grande diferença? Se você hoje tiver uma lesão, se eu te falar assim, bom, fica 4 semanas parada, tu vai conseguir trabalhar, não vai? Isso não é um problema. Agora, se o teu trabalho depende em você desempenhar aquela função, se você ficar 1, 2, 3 ou 4 semanas, muda tudo. Essa é a grande diferença. Por isso que é importante. Quem trata pessoas comuns, muitas vezes não sabe a realidade. O mesmo um médico do esporte, o ortopedista que não tenha convívio com atletas, não entende essa minúcia de tempo de retorno, que não é o tempo que está no livro. É um tempo que ele tem a ver com contexto. Por exemplo, final de campeonato. O teu camisa 10 está no banco. Isso é tomado em consideração. E não se no livro ali, lesão muscular de isquiotibial grau 2, 4 semanas. Não, professor. Aqui fechou 3 semanas e 3 dias, não pode entrar. Cara, é final de campeonato, o teu 10 tá no banco. Bora, esse risco eu vou correr. Porque se ele abrir a coxa, azar, depois é férias. Então, o futebol, o médico que trabalha com futebol, ele trabalha dentro de um contexto de equipe. Ele não é você e o teu atleta. Você, teu atleta, teu treinador, é o diretor do clube, é a família do atleta, é todo um conjunto. Mas tu não tratou só atleta, né? Eu vi no teu Instagram que tu tratou não só atleta de futebol, tratou um atleta de kite, né? E como é que foi esse tratamento dela? Vocês podem falar também? Claro, posso. Inclusive, a gente tem um vídeo contando a história, que foi uma história bem legal. Atendo todos os esportes, né? Mas a gente tá falando de uma atleta de kite, que é uma super atleta, uma mulher. Ela teve uma lesão grave, uma lesão de posterior da coxa, que necessitou uma cirurgia. E ela é muito vaidosa. Então, ela tem um corpo super trincado, de treino a vida toda. E ela ficou em pânico em ficar parada, engordar. E demorar pra voltar pro kite e não voltar com a mesma performance anterior. Porque esse é o medo de qualquer atleta, né? Me lesionei agora, vou conseguir voltar como eu estava? E aí nós fizemos todo um trabalho, então, que foi pré-cirúrgico, com suplementação, dieta, exercícios que ela poderia fazer. O transcirúrgico, que foi durante o que ela tomou ou não. O pós-imediato e todo o retorno até ela voltar pro kite. Qual foi o resultado? Ela voltou melhor do que ela estava. O corpo dela melhor, com um percentual de gordura mais baixo. Então, feliz da vida. Foi um trabalho muito legal. Tem como melhorar o corpo, que já tá bom? Não, eu digo que é o ótimo perante ao bom, né? A gente tá falando da Gabi Lira, né? Eu disse, bom, o que eu vou fazer aqui? Sabe assim? É um baita desafio. E a gente conseguiu melhorar, né? Legal. Mas eu vejo assim, eu sou um não atleta. Exatamente. Assim. Atleta amador. Atleta amadorzíssimo. Eu pratico Gil. E tem muita gente que tem... E já joguei muito futebol amador também. E eu vejo que tem muita gente que tem facilidade de se machucar. Isso é alguma coisa tratável? Tipo, essa pessoa que tem muita... Tem jogadores também, né? Que volta e meia estão em departamento médico. Isso é uma coisa da pessoa? É algo que é da alimentação? Porque o atleta, eu acho que ele tem mais estudo. Mas o atleta amador, né? Como é que ele poderia melhorar essa questão para ter continuidade na prática de exercício, vamos assim dizer, né? Sim. Existem fatores modificáveis e não modificáveis. Existem fatores genéticos, como essas questões de ligamentos, de estrutura, que são diferentes de pessoa para pessoa. Agora, os fatores modificáveis, sim, eles importam. Então, por exemplo, noite de sono. Qual é o melhor protocolo de recovery, de recuperação? Uma boa noite de sono. Primeiro lugar, noite de sono. Segundo, a alimentação. Terceiro, hidratação. Aí, além disso, a gente pode ter técnica de massagem, de crioterapia, etc. Então, todos esses fatores externos, quanto mais alinhados eles tiverem, menor vai ser o peso da genética perante essas lesões. Mas algumas pessoas, sim, têm algumas genéticas que não são tão favoráveis para determinado esporte. Mas aí, indo no médico do esporte, tu consegue orientar, por exemplo. Eu sou sedentário, eu gostaria de praticar um esporte. Aí tu vai ver ali, seria mais interessante fazer esse do que, por exemplo, jogar o futebol no final de semana. É melhor não, porque... Só jogar final de semana é ruim. Aí eu vou sentar, bom, eu quero começar um esporte do zero. Primeiro eu vou perguntar, qual é o teu objetivo com isso? Eu quero melhorar minha saúde mental, eu preciso me inserir num círculo social, ou eu preciso perder peso, ou eu preciso ficar mais forte.
E aí, de acordo com o teu objetivo de vida, nós vamos pensar no melhor esporte para ti. Vamos supor aqui, um exemplo, natação. Mas eu não acho legal o ombro largo. Bom, então a gente não vai fazer natação, a gente vai fazer outro esporte. Para uma pessoa que vai começar, a gente consegue direcionar, inclusive pelo tipo do corpo que tu quer ter. Sim. Essa questão Magro. do corpo que a pessoa Magro. quer ter. Não, mas é engraçado que, tipo assim, eu não vou fazer crossfit porque eu não quero ficar com as costas largas. Cara, até chegar lá, meu irmão. É verdade. Tipo assim, meu pai, ele é um cara que ele assim, eu tenho barriga, né? Aí o pai fala assim, tem que fazer mais abdominal. Tá, vou perder toda essa pança aqui Só fazendo abdominal, quem dera. É, isso aí. Isso é um mito também, né? mitaço. Porque o Fala pra que ele. faz o volume da barriga é a gordura, não é a pouca quantidade de músculo. Uhum. Então, é bom ter uma orientação. É bom ter uma orientação, sempre é bom ter essa orientação. Mas essa questão da orientação, muita gente, a gente fala, o pessoal não sabe. A importância de tu ir para as redes sociais e falar sobre esse assunto, sobre a medicina do esporte. Eu acho que isso é um trabalho importante para as pessoas conhecerem que há essa possibilidade, né? E não sei se foi intencional ou não, chegou a comentar aqui, não sei se foi no off ou foi agora, Foi a no gente off. conversando. Hã? Foi antes. Foi antes. É que a gente sempre bate um papo antes para entender, mas a importância de tu ir para as redes e falar sobre o teu trabalho. Exato, porque no início da minha carreira, ninguém sabia o que era médico. Bom, meus pais, né? Meus pais, pagamos, fazemos todo aquele esforço para fazer faculdade de medicina, fazer medicina do esporte. Não, vai fazer cirurgia, gineco, né? E eu insisti. E confesso para vocês, num determinado momento ali, antes de eu me formar, eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Porque o futebol, que é o esporte que mais emprega médico, só empregava homem. Sim. Vou atender aonde? Vou fazer o quê? E aí a vida começou a desenhar né, o futebol feminino, a coisa do consultório. E hoje aconteceu uma inversão que a maioria das faculdades de medicina já tem liga de medicina do esporte, o pessoal já quer. Mas foi um trabalho de formiguinha que nós, médicos do esporte, fomos fazendo e eu continuo fazendo, que é para levar isso. O que o médico do esporte faz? Ele trabalha só com atleta? Não. Aonde ele vai poder me ajudar? Onde é que ele se insere na minha vida? E eu vejo, conversando com pessoas, a gente conhece pessoas em vários lugares, que hoje várias pessoas já têm o seu próprio médico do esporte. Como o homem tinha o cardio, a mulher seu gineco, vários já têm o seu médico do esporte. A pessoa procura hoje um médico para se ter como... vamos lá, vamos falar um pouco do método. Né? O que tem dentro do método, que são as especialidades que tem dentro, né? E como a pessoa é trabalhada do início ao fim. Né? Comentou que tem a parte do psico, né? O nutricionista. E nesses 8 meses... 8 semanas. 8 semanas, desculpa. Nessas 8 semanas, o que a pessoa real trabalha ali? Perfeito. Né? Nós temos hoje 3 protocolos definidos, que é o método Younes emagrecimento, o método Younes desenvolvimento de atletas e o método Younes hipertrofia e ganho de massa muscular. Então, de acordo com cada objetivo, ele vai transitar por determinados profissionais e por um tempo. Utilizando o padrão 8 semanas, que seria tanto de hipertrofia quanto de emagrecimento, a ideia é que ele seja passado um raio-x, digamos assim, por mim, onde eu vou avaliar todas as necessidades, e aí eu vou orientar quais os melhores horários para ele fazer exercício, quais exercícios é melhor ele fazer. A minha Nutri vai colocar toda a dieta, nós vamos suplementar de acordo com as necessidades. Então, vai entrar whey protein, creatina, aminoácidos essenciais, ômega 3, manipulação. Quem precisa de medicamento vai ser medicado. E isso também é algo que eu combato, o preconceito com o uso da medicação, principalmente na obesidade. Né? O paciente que precisa, eu não tô conseguindo, eu preciso de um ansiolítico, eu preciso de um inibidor de apetite, eu preciso de algo que acelere meu metabolismo, ele vai ter resultado e é melhor para a saúde dele medicar do que não medicar. Então ele vai receber essa prescrição medicamentosa e aí dentro dessas 8 semanas ele vai ser acompanhado de perto por toda a minha equipe. Então a gente brinca que a gente abraça esse paciente, né? Ele vai estar ali sob o nosso guarda-chuva, onde nós vamos acompanhar o processo, as dificuldades que ele tem dentro do processo e toda a evolução dele ali, né? Por exemplo, pesando ele
toda semana. E aí a gente utiliza algumas táticas, que são medicamentos intramusculares, que vão acelerar o metabolismo, ou melhorar a recuperação muscular, ou facilitar a perda da gordura dentro desse período. Uhum. Então hoje tem o nutricionista, tem preparador físico também? Preparadores físicos parceiros, sim, Parceiros. nós temos, que aí também vão fazer essa orientação de acordo com a necessidade. Sim, eu acho E se a pessoa já tem Uhum. o seu preparador físico, não tem problema. Eu oriento o preparador físico dela, a gente faz essa comunicação. Uhum. E como é que é essa relação com os preparadores físicos? Eles aceitam bem? Vou te falar uma coisa. Uma das maiores lições que eu trago do futebol é aprender a trabalhar em equipe. Uhum. Porque no futebol, no esporte em geral, não se trabalha sozinho, né? Eu ali no futebol, eu era mais um da equipe, onde tudo que eu fazia, eu precisava conversar. Vou tirar a Joaninha do treino. Tem que avisar o treinador, o fisioterapeuta, atleta, o diretor, todo mundo. Então, eu aprendi muito a transitar dentro de equipes multidisciplinares. Porque o médico, em geral, ele é um cara meio egocentrista, né? Isso é uma coisa que a gente tem na nossa própria formação. Então, tu tá com o teu paciente, assim, é vertical. Eu falei, tu obedece, é isso. No esporte, não, é horizontal. E aí, isso me trouxe essa facilidade em comunicação. Então, eu converso. Se a pessoa tem nutricionista fora, converso com a Nutri fora, converso com o preparador físico de fora, converso com o psicólogo. Para mim, é muito tranquilo e a maneira como eu abordo faz com que o profissional aceite. E não é a mesma coisa. Ele tem expertise que eu não tenho. Eu não prescrevo treino, não falo 3 de 10 de bíceps. Eu falo, precisa fazer treino de força de membro superior. E aí, quem vai montar o treino é ele. Sim. Então, a parceria, o sinergismo torna o trabalho, o resultado muito melhor. Ah, legal. Porque eu vejo assim, muito. Não sei, preparador físico. Às vezes as pessoas pulam certas profissões, assim, querem abraçar tudo, sabe? Tipo, preparador físico receitando whey protein, Não, sabe? aí não, Né? E tipo, nem todo o, não sei, medicamento, talvez, ou suplemento é pra todo mundo, Não, sabe? Depende com certeza. muito do que. Tipo, BCA todo mundo pode tomar. Né? Como é que é? É BCA isso? É BCA. Creatina, talvez? Creatina. Isso aí todo mundo pode tomar. Eu E fico não. pensando assim, cara, meu irmão, não sei. Tudo que a gente generaliza, a gente perde preciosismo. O ser humano, ele é muito diferente um do outro. Nós, se a gente avaliar só nós três aqui dessa mesa, nós temos características completamente diferentes. Eu posso ter dificuldade em ganhar massa muscular, tu pode ter dificuldade de perder gordura localizada e tu pode ter dificuldade em recuperar do giro de um treino para outro. E aí, como é que eu posso falar que um suplemento ele é bom para nós três o tempo todo? Pode até ser, mas pode não. Então, generalizando, eu perco muito em termos de saúde. Eu acho que é isso que o pessoal vai na internet, vai no Google, bota lá a informação e acaba achando que Eu é pra acho que si. nem é só o Google, é tu entender Ah, tô até fazendo- onde vai o teu papel naquele tratamento, na Sim. vida daquela pessoa, na tua profissão, e entender que tem espaço para todo mundo brilhar, né? Tu não Tipo- precisa invadir o espaço do outro profissional para ser bem sucedido naquilo que tu faz. Tu pode trabalhar ali, né, com todo mundo. Com certeza. Isso aqui que me veio, a gente conversou com a Bibiana. Ela é advogada e ela defende muito o ato médico. Né? E na conversa com ela, ela trouxe muito de outras profissões que estão entrando na questão muito da estética, que mostra o antes e o depois como resultado. E o médico não pode fazer. E aí, né? Então, eu, dentro da minha ética, não posso colocar um antes e depois. Mas o preparador físico pode. E aí, seria meu concorrente? Eu, sinceramente, vou falar pra vocês, eu não vejo concorrência, tá? Hoje eu confio no meu trabalho que só eu faço o que eu faço. E os meus pacientes, eles gostam de ser atendidos por mim, entendeu? Então, não é uma paranoia que eu tenho. Mas, por outro lado, é injusto. Porque eu também quero mostrar o resultado do meu trabalho, né? E aí, eu como médica, eu não posso. E outros profissionais podem. Exato. E como é que tu lida com isso? Era isso que eu queria perguntar dentro das tuas redes. Porque tu mostra muito conteúdo, muita informação, e ao mesmo tempo tenta não brigar com essa questão as coisas que o médico não pode no marketing, nas redes sociais. E a gente conversou bastante com ela no outro episódio, né? Ela falando... Vou escutar esse episódio. Sexta-feira, meio-dia. Legal. Ela fala muita coisa, porque eles têm um escritório especialista em defender o médico. E quando ela falou em ato médico, a gente pensou que era
o profissional, por exemplo, erro cirúrgico, e ela disse que não, que a maior parte dos trabalhos dela é com a questão das redes, porque o médico chega tentando dar informação e acaba sempre recebendo notificação de que não pode, várias coisas que às vezes, por exemplo, coisa que a gente não sabia, né? O médico vai num congresso e ele não pode mostrar que foi no congresso. Nem eu sabia, não pode. Posso. Nossa, eu preciso muito do serviço da Vivi. E aí, por exemplo, tu foi num evento, fez uma pós-graduação, tu não pode botar lá que tu é, entendeu? Então, Sim. várias questões que a gente também, quando vai fazer nosso trabalho para vários setores, a gente tem que pesquisar ali o que pode, o que não pode. E daí ela disse que tem muito disso dentro da medicina, que hoje ela tem o Instituto Brasileiro de Defesa do Ato Médico, que é isso, e da publicidade médica, porque a ideia de trazer que o médico precisa... que o médico precisa, tipo, como uma função social mesmo, sabe? Mostrar o trabalho dele, porque no momento que tu inibe o médico de mostrar, tu tá e deixa outros profissionais, não que sejam menos ou mais qualificados, mostrar, tu tá, tipo, tirando uma parte da história, né? Tu tá tirando alguém da jogada pra esclarecer uma informação que talvez seria relevante para um profissional que realmente é daquela área, que realmente trabalha com aquilo. Eu queria saber mais se tu tem alguma... Tipo, já aconteceu contigo de ser notificada, alguma coisa, ou se tu não te inibe de estar nas redes sociais, ou tu acaba trabalhando, olhando para essa questão. Graças a Deus não fui notificada, mas é um cuidado que eu tenho. Pode perguntar pro pessoal aqui da minha equipe, que tá comigo hoje no marketing do Instagram. Na nossa primeira reunião eu falei para eles, eu tenho uma preocupação em relação a estar dentro da ética e das normas estabelecidas pelo Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina. Eu prefiro não colocar algo do que me expor a ponto de eu ter um dissabor desses. E eu acredito que a gente consiga fazer um trabalho bem legal de conscientização, sem ter o antes e o depois. Sem ter, por exemplo, a identidade do paciente revelada, sem infringir outras áreas. Dá para fazer esse tipo de trabalho. Então foi um cuidado que eu sempre tive, talvez por ter esse olhar mais atento. Até hoje eu não tive nenhuma notificação, graças a Deus, espero não vir a ter. E isso não me inibe. Eu consigo colocar, falar sobre o que eu faço, contar alguns, a gente conta o caso sem revelar o paciente e tal, e está até agora dentro das normas, até vou conferir se eu estou mesmo, né? Mas... Vamos fazer uma reunião com a Bibi já marca uma. Não, adorei a ideia, porque a gente não pode deixar de fazer as coisas pelo medo e pelo receio, né? E o Instagram, a mídia social mudou a minha vida profissional. Sim, e muda também a vida das pessoas que são impactadas pelo conteúdo, né? Com certeza. Porque muitas vezes vocês falaram aqui, né? O Stories do Gatorade hoje, né? E tipo, o Léo viu, e daí eu falei, então por isso que eu não... Ele tava vendo os stories do meu lado, e daí eu falei, então por isso que eu não emagreci no feriado. Porque é disso, impacta a tua vida pessoalmente ali, né? Tu contar as histórias, tu responder as perguntas das pessoas que estão ali. Muitas vezes a pessoa não vai ser teu paciente em algum momento, mas ela foi impactada e ela sabe que ela precisa, que é importante para ela, quando ela puder, ela vai ter, né, com esse certeza. acompanhamento. Com certeza, não é só para a minha carreira, é uma questão de saúde pública, é uma função social que eu tenho, aonde eu consigo compartilhar um pouco do meu conhecimento, que ele serve para várias pessoas. Sempre tomando cuidado, assim, com a generalização, né? Ou até aquela questão que a gente falou do culto ao corpo. A ideia não é eu estimular um corpo super sarado, ou super bombado, coisa assim, ou super magro. Não, é que a pessoa possa atingir o melhor dentro daquela possibilidade dela. Então, são 3 coisas que eu penso, assim, em grandes vantagens de estar hoje exposta no Instagram. Primeiro, pela propaganda do meu trabalho. Segundo, por levar uma instrução social. E terceiro, que o paciente que ele chega para mim, ele já chega preparado. Ele já chega, não, doutor, mas eu vi que falou isso aqui, facilita a consulta, porque ele já chega sabendo muita coisa, então ele é muito mais fácil para mim introduzir o pormenor, né, aquilo que é personalizado, porque o geralzão ele já viu no meu Instagram, ele já sabe como é que é, ele já vem treinado. Sim, ele já vem bem treinado, que a Pamela falou do Gatorade, né, mas assim, não é aquela questão tipo, não, nunca mais vou tomar. Não, peraí, que tem... Sim.
tem situações que são pra ti, tem situações que não são. Cabe um acompanhamento. Exato. Isso tá sempre claro, assim, né? Eu acho que a comunicação assertiva, né? O trabalho que tu faz é muito assertivo nisso. Em deixar claro que cada pessoa é única, que tu vai fazer um trabalho, né, personalizado e que aquelas informações que estão ali é pra te tirar o que se enquadra pra ti, o que é melhor pra ti, e não fazer isso de forma também totalmente independente, né? Porque, né, nada de se automedicar. Fazer esse tipo de coisa. Mas são coisas, são detalhes. Isso, e coisa que eu penso assim, ó. Tantos profissionais divulgando tantas coisas, o médico, que é aquele profissional que a gente tem como o super-herói da humanidade, né? Aquela pessoa, tipo assim, o médico tá aqui, as outras profissões estão aqui. Por mais que hoje a gente tenha, né, a gente tem um olhar diferente pra essas coisas, mas sempre tem uma questão de o médico é o cara mais corajoso do mundo. Tipo, ele salva uma vida, ele cuida daquilo que é mais precioso, que é a nossa vida. E aí ele não poder dar informação, não poder te mostrar, não poder publicizar isso, é algo que não sei se precisa ser combatido, mas talvez precise ser do nosso olhar do outro lado da publicidade, da mídia, né, e não da medicina. Eu acho que é uma questão social, fazer com que os médicos possam estar nesse lugar compartilhando as coisas que eles sabem, para cada vez menos ser só um grupo isolado, que nem falou ali, né, pessoas que são voltadas para si. Quando tu coloca o médico nesse lugar, eles também estão voltados mais para a sociedade, não só pro eu, né? Com certeza, com certeza. Na cadeia de responsabilidade sobre a vida do paciente, a gente é o mais responsável. Isso aconteceu qualquer problema, tanto no futebol, quanto dentro de um hospital, no acompanhamento de um paciente, nós vamos ter a maior responsabilidade. Então, é difícil você ter a responsabilidade e você não ter a oportunidade em ter a voz no momento bom, né? Então, que bom que vocês estão sensibilizados com a nossa luta, porque o médico ele tem que estar ali, tem que estar na rede social, contar do seu trabalho, orientar a população, tirar as dúvidas. Quanto mais o médico estiver dentro desse meio, eu acredito que as pessoas vão ter mais acesso à saúde. Informações de valor, né? Exato. Porque tem muita informação, às vezes a gente desculpa, tem uma enxurrada de informação, né? Muita gente nas redes dando informações que são de valor, né? É muito mais para uma venda do que propriamente de valor, né? E é por isso que eu acho que até acho que na Bibi a gente falou, no episódio da Bibi a gente falou que tudo bem não mostrar o antes e o depois, né? Eu acho que tem N maneiras de tu trabalhar o teu Instagram, o teu trabalho, o que tu entrega sem ter uma imagem de um antes e um depois, né? Porque o legal tá no processo, né? Claro, com certeza. E aí, tu não precisa colocar o corpo, mas tem o depoimento da pessoa dizendo, poxa, mudou a minha vida, que bom que eu te encontrei, hoje eu durmo... E aí, o que é o mais gratificante desse trabalho, né? A pessoa te procura porque quer emagrecer e ela te manda uma mensagem dizendo, olha, eu tô dormindo melhor, eu tô brincando mais com os meus filhos, eu tenho mais tempo livre, eu parei de tomar antidepressivo, eu me sinto muito mais apto no meu trabalho porque eu tô fazendo exercício. Então, poxa, não é o corpo do antes e depois, é a vida antes e depois. É muito maior. Esse é o meu trabalho. Esse é muito mais legal do que muito uma mais simples foto de um antes. Perdi minha barriga. É muito mais. Que vai muito além dessa entrega de um corpo perfeito, culto do corpo perfeito. Agora a gente a gente abriu um espaço ali, uma lacuna na história que eu quero preencher, que eu gostaria de saber. Tu foi médica do esporte no clube de futebol. Não. No maior clube de futebol do Brasil, né? Por favor. Quiçá não do concorda, mundo. mano? Ué. Demitidos. Aí, tu também, em paralelo, começou o teu consultório. Exato. Como é que foi esse processo de empreender? Porque o médico já é meio empreendedor, a gente já tem meio essa ideia, né? Não, eu tenho uma ideia assim, tipo, na minha cabeça, tá? Vou explicar. Mais autônomo, assim, mais autônomo. Não empreendedor, acho que me expliquei mal. Mais autônomo, assim. E aí, tu começou teu consultório, como é que foi esse lado empreendedor, né? De ter o próprio negócio. Então,
o que aconteceu? Então, entrou futebol, eu fui também médica da Seleção Brasileira de Futebol Feminina, e o futebol, ele envolvia muito do meu tempo, em termos de dedicação, em termos de resolver problemas. Eu era a única médica de toda a equipe do Inter feminino, então 3 categorias de base mais a profissional. Então era dor de barriga de madrugada, era quem? Era a doutora Sorraila, dor de cabeça, doutora Sorraila, espirrou, doutora Sorraila. Então isso ocupou muito do meu tempo e da minha dedicação mental. E aí o meu consultório se manteve, foi crescendo, até que chegou o momento onde eu tive que tomar uma decisão. Então, ou eu ficava no futebol, ou eu desenvolvia meu consultório. Porque eu sempre conto uma história que era uma sexta-feira, nós tínhamos jogo no Beira-Rio, 18 horas era o jogo. E sexta era meu dia bombástico do consultório. Sexta, agenda cheia, tá. E aí era meados da pandemia, assim, do meio pro final. E nós tínhamos um portal. Todos os jogos tu tem que inscrever o atleta no portal. Aí, bom, tinha que ter o PCR negativo, todos. Aí tinha que ter a vacina, primeira e segunda dose, tinha que estar o cartãozinho de vacinação ali com a data, todos. Ah, teve Covid, tinha que dar os 15 dias de quarentena para poder inscrever. Então, cada atleta tinha toda essa função. E deu problema com um atleta. Só que eu tava atendendo os meus pacientes, e aí o jogo ia ser, bom, eu ia sair, me apresentar no clube 4 da tarde, o jogo ia ser às 6, tranquilo, e era 11 horas, e o pessoal do clube me ligando, os meus pacientes me esperando, e eu não conseguia resolver, não conseguia colocar no portal, e aquilo ali, e aquilo me gerou um estresse. Aí a agenda começou a embolar, eu tive que dispensar um paciente que estava dentro do consultório, e olha, eu não vou conseguir te atender, e eu não conseguia resolver a coisa do clube, e era o meu atleta, ele tinha que estar em campo, ali, a súmula e tal, e a partir daquele dia eu tomei a decisão de escolher ou futebol ou meu consultório. E na época eu tive reuniões com o Inter, a minha ideia até foi muito difícil sair, porque Clube do Coração, eu amava entrar em campo, sabe aquela atmosfera do jogo, né? Game day, sabe? Eu arrumava minha mala e tal, toda aquela mandinga e reza e tal, amava aquilo, viajar. Só que minha carreira também, ela precisava andar, né? Na época eu fiz uma proposta pra gente montar uma equipe. Então, eu e mais alguns médicos, como fui praticamente eu que fundei o departamento, eu conhecia tudo dali e eu ficaria mais na coordenação. Só que o futebol feminino ainda tem alguns degraus pra subir, né? E aí o clube, bom, Sorraila, a gente adora teu trabalho, mas a gente não tem condições de ter mais médicos na equipe. E aí eu me demiti do Inter e comecei a focar na minha jornada empreendedora. E, olha, deu tudo certo, né? A gente tem que sair um pouco da bolha da medicina, porque medicina é muito volume. Eu digo que medicina não é difícil, é volume de coisa para estudar, porque é tudo que é o fisiológico, patológico, é todo o corpo humano. E aí eu tive que sair dessa bolha e estudar gestão, finanças, trabalhar com pessoas, contratar pessoas, entender que eu tinha que delegar, que nem todo mundo ia fazer do meu jeito. Então, tudo isso foi uma jornada doutora Sorraila pós-Inter empreendedora. Está sendo, né? E aí foi quando eu aumentei minha equipe, foi onde eu consegui mudar a minha sala do consultório, que agora vai fechar um mês com um espaço maior, mais confortável, tendo mais gente ajudando e aí possibilitando atender mais gente. Então, foi todo esse trabalho em aprender a ser empreendedora, empresária Sorraila, né? Tirar o cliente, não mudar o cliente de paciente para cliente, né? Né? O médico, ele trata muito o cliente dele, um paciente, né? Mas assim, é cliente também? É cliente, o cliente, ele tem todo... vendendo ali, né? Exatamente, eu tô vendendo um tratamento, eu tô vendendo um ajuste na vida dele, enfim, uma solução pro problema dele. E aí eu tive que mudar um pouco o foco do meu estudo para aprender a ser gestora. E como é que foi? Foi assim, desafiador, teve uma barreira no início. Eu disse, não, é isso aqui que eu quero, vou... Ou foi tipo assim, chegou o desafio, como é que eu vou gerir pessoas? Vou estudar isso. Não, foi bem orgânico. Eu tenho um perfil mais, assim, de liderança, já gosto dessa parte. E as coisas foram acontecendo e eu fui fazendo conforme vieram os problemas e as questões. Fui contratando, e aí fui fazendo um curso ali, uma mentoria lá.
tenho médicos mentores que me ajudaram no processo, me inspiraram no processo. Já fiz alguns cursos em Fortaleza, em São Paulo, enfim. Então eu fui dançando conforme a música. Sim. Foi aparecendo, eu fui fazendo, e aí Instagram, e aí tem uma época que a gente é financeiro, é marketing, é tudo, né? Tu passa uma vassoura no chão do consultório, passa o café, atende o paciente, é tudo isso aí. Já fui minha secretária por um bom tempo, Então, as coisas foram surgindo e eu fui crescendo e aprendendo. Hoje, graças a Deus, se eu tô aqui hoje tranquila, é porque minha equipe toda trabalhou para as coisas acontecerem e eu poder estar divulgando mais o trabalho, viajando para fazer um curso, meus pacientes eles estão sendo assistidos igual. Sim, e hoje isso também faz parte do seu trabalho, né? Isso também é uma extensão do trabalho, porque a partir dali vem novos pacientes, né, convites para estar em outros lugares. Eu queria saber se tem projetos que tu almeja diferentes do que tu tem hoje, por exemplo, estar nas redes sociais para alguma coisa, algum projeto em mente, ou mais algum método, mais alguma coisa? Tenho projeto sim, porque hoje a minha maior limitação é o meu tempo, né? Como a maioria de nós. Então, eu estou com o meu paciente ali, eu tenho tantas horas no dia para atender. Então, a ideia é que eu consiga levar o meu método para mais pessoas. Então, entrar no digital nesse modelo de curso, de mentorias, tanto para profissionais da saúde quanto diretamente para o cliente, é o meu projeto breve. Aumentar minha equipe também, então talvez treinar algum médico para fazer como eu faço, é uma das ideias, mas estar no digital mais presente no sentido formal, empacotado, digamos assim. Sim. Porque acho que o maior desafio de quem está empreendendo é continuar aprendendo, né? E assim, dentro da nossa área, quando tu te torna um empreendedor, tu acaba te afastando um pouco mais da especialidade. Eu acho que isso, como um médico, é um grande desafio, né? Tu parar de aprender para aprender áreas de gestão. Então, ter essa... deixar um pouquinho de lado ali a medicina, porque parece que a medicina, foi que nem tu falou, exige muito de ti. Exato. Então, como é que tu vai tirar um pouquinho do teu tempo que já te exige tanto para outra área que seria gestão, finanças, gerir um negócio, trazer mais gente para tua equipe, porque exige muito. Uma coisa assim que eu vejo na questão do método ali é interessante, e o trabalho também nas redes, para mim foi uma novidade, tipo, pô, no meu processo de emagrecimento, eu posso contar com um médico. Sim. Né? Não somente com um nutricionista. Sim. Eu posso ter uma equipe que vai cuidar, vai entender toda a minha genética, corpo, como eu vou trabalhar, o que eu já faço, mas assim, agora com um método, né? Hoje a maioria dos meus pacientes são empresários que já tem uma super demanda e chega assim, só me fala o que eu preciso fazer. Resolve aqui o meu problema. E aí, a minha ideia, então, é poder facilitar a vida dele. A gente tem alguns projetos bem interessantes que envolvem a questão do digital, que a pessoa, com um clique, ela já vai receber a marmita, ela vai ter inscrição da academia, ela vai ter o suplemento em casa, e isso tudo está acontecendo porque a minha ideia é facilitar a vida da pessoa. Uau. Eu percebo hoje que o meu cliente, ele dá muito valor a ter o acesso facilitado e ele quer pagar por esse serviço. Sim. São pessoas que têm condições. Ela quer resolver o problema dela. Então, o meu plano hoje, também em termos de empreendedorismo, é poder diminuir esse ruído entre você contratar o serviço, precisar e ter tudo já na tua mão. Sim, porque tu tem ali às vezes tu tem um nutricionista e esse nutricionista ele não conversa com o teu personal, né? Isso. Ele não conversa, talvez assim, tu fala pra ele da tua atividade, ok, mas... Tem a alimentação, ele, por exemplo, te prescreve, não sei. Prescreve. Né? Te prescreve ali uma dieta, mas tu que vai ter que ir lá. Se tu já tem, um lugar, eu vi o depoimento da Ivete, quando ela conheceu o marido dela, né? Que ele é nutricionista. E aí ela disse que foi isso que conquistou ela, que ele foi lá e ele ligava para os hotéis que ela, como nutricionista, né? Ele ligava para os hotéis que ela era hospedada, o que tem no teu cardápio? E ele montava com o que eles tinham no hotel, coisa que ela poderia comer para ela estar bem para o carnaval.
Entendeu? Ele, como profissional, foi muito além. Ele deu o que ela precisava, tipo, que era realmente acesso fácil àquilo que ela precisava. E é isso que a maioria das pessoas busca hoje. Elas querem ter tempo pra fazer as coisas dela, que elas fazem bem e gastar menos tempo fazendo aquilo que elas não fazem tão bem. Total, é exatamente essa a essência. Então, eu estou ali para orientar o processo, para saber quem são as pessoas necessárias no processo e que quem contrata o meu serviço não tem essa preocupação. Nem do que eu vou tomar, onde é que eu vou comprar, quem é que eu vou contratar, nada. Por isso que eu digo, 8 semanas tu tá comigo. Só segue o que eu tô falando e deu. Vamos Que vai dar certo. Que vai dar certo. Vem comigo. Confia. Porque assim, ter alguém centralizador é isso que, tipo, pra mim hoje eu vejo que falta, sabe? Não tem alguém que vai centralizar. Porque essa função acaba ficando pra pessoa. Isso. E aí, isso. ao ficar pra mim, eu não faço ideia. Tu acaba Tipo, não fazendo nada. Tu vai na academia, tu come mais ou menos ali do jeito que tu acha que tá dando certo, né? Com a tua dieta ali, tu treina, tu faz teu gil. E eu sempre falo, a minha ideia é facilidade, inclusive, em não sofrer no processo. As pessoas que fazem o tratamento conosco, elas não sofrem no processo. Claro que elas precisam ter escolha, mas por exemplo, voltando ao Gatorade. Se você pode tomar água e não engordar, ao invés do Gatorade que engorda, qual é a diferença? Tu não deixa de sentir prazer em tomar Gatorade. Então come uma caloria num doce, que é uma coisa que tu ama. A minha ideia é facilitar com que a pessoa sofra o mínimo possível para passar pelo processo. E é o que acontece. Mas tu trouxe o exemplo ali do marido da Ivete, ele como um nutricionista. Mas assim, eu vi, assim, dentro das redes sociais, um boom muito grande do nutricionista. Que ele pôde trazer, talvez como publicidade, muito o antes e o depois, né? E acho que como lifestyle, muita gente começa a seguir nutricionista para fins de inspiração, para pegar receitas, né? Até mesmo às vezes imitar a rotina de nutricionistas, né? E até algumas preparadoras físicas e tudo mais. Mas nem sempre aquilo ali vai ser para ti, né? E a questão do nutricionista tem algumas que eu já segui, não tem todo um conhecimento profundo de quando chegar algum problema fisiológico ou alguma dificuldade que tá impedindo o resultado, vai barrar. Ela é muito ótima blogueira, fala muito bem. Agora, Isso, e no o setor conhecimento dela, ela é muito boa. técnico às vezes falta porque ela realmente não tem o conhecimento. É que a questão é essa. Para muitas pessoas, apenas a orientação do nutricionista ela vai ser suficiente. Para muitas pessoas, não vai ser, que são as pessoas que não conseguem emagrecer, não conseguem ir na academia, têm já alguma doença, ou já estão envelhecendo, ou a mulher entrou na menopausa, ou você é um atleta que treina muito e você precisa de algo a mais. Aí entra o médico. Porque o meu perfil de paciente... Num nutrólogo? nutrólogo. Mas aí esse aí vai lhe faltar a questão... A parte do esporte. Do esporte. Porque a maioria das pessoas chega pra mim com essa fala. Bom, eu já fui em diversos profissionais. Tu é a minha última opção antes da bariátrica, por exemplo. Vai tendo muito esse perfil. Por quê? Muitos não precisam de mim. Vão resolver só com a Nutri. Ou só com o educador físico. Mas muitos vão ter dificuldades e patologias e questões a tratar. Aí o médico faz toda a diferença. Sim, essa diferença ali que... Isso, e o caminho, a gente tenta traçar aqui, né? O caminho que a pessoa deveria fazer. Deveria, que a gente falou no outro episódio, vai primeiro no gestor de trava, vai primeiro no social media, né? Não, tem essa, em quem a gente vai primeiro? Talvez seja isso, vai primeiro no médico, daí tu vai dizer assim, não, tu precisa de um nutricionista. Exato. Tem pacientes que chegam pra mim, eu faço uma consulta, ele não vai entrar no método. Ele faz uma consulta, às vezes ele tem um nutricionista dele, eu digo, não, vamos orientar aqui, eu suplemento, eu olho os exames, eu faço toda a avaliação em saúde, tua saúde tá show, beleza, vamos suplementar com isso, tu continua com o Nutri e vem uma vez por ano. Pronto, acabou, entendeu? E aí ele faz o check-up comigo, faz check-up cardíaco, eu avalio todos os exames cardíacos, tá apto pro esporte, e deu. Agora, quem tem mais dificuldade é a pessoa que eu vou estar próxima e vou, não, tu tem que ficar 8 semanas aqui comigo direto. Aí no final o que vai acontecer? Talvez a gente vai ter que repetir ou não, e aumenta, espaço um pouco mais, mas precisa do tratamento intensivo. É igual quando você chega no hospital. Chegou no hospital. Se o caso é grave, ganhou bandeira vermelha. Se ele precisar ficar internado, ele vai pra UTI, certo?
Se o caso é mais ou menos, ele precisa ser visto dentro de 3 horas, mas ele não é super grave, ele é a bandeira amarela. Ah, não, mas é uma unha encravada, se ele ficar 8 horas esperando na porta do hospital, não tem problema nenhum. Então, essa diferenciação também vai ser com a gente. Bom, teu caso precisa de atenção intensiva, tipo UTI. É 8 semanas comigo. Ah, não, é tranquilo? Vamos fazer tudo aqui, tua check-up tá ok? Beleza, volta daqui 1 ano. Eu não sei como é que a gente tá de tempo, Pamis, mas eu queria perguntar sobre o bariátrico. Não sei se é uma questão... Sim. Deve ter bastante de recorrência, mas tem... temos? Pouco. Nós temos. O bariátrico, ele... Tu pega o cliente que quase vai pra bariátrica, mas Sim. tem clientes que é necessário, não? Sim, com certeza, né? Tem muitos casos de obesidade severa em que a bariátrica, ela é super importante. Mas aí a questão é a seguinte, a bariátrica não é o fim, ela é o meio. Porque a ideia de parte fazer do tratamento. é parte do, não é final da linha. A ideia de que eu faça a bariátrica e acabou tudo, é uma falácia. Hoje nós temos até 70% de recorrência de obesidade pós-bariátrico. Por quê? Muito. Existe uma adaptação daquele organismo. Então, eu estou numa situação muito difícil, onde eu tenho um problema de mobilidade. Como é que eu vou mandar um paciente obeso severo treinar? Vocês têm noção que muitas vezes vocês assistiram o filme A Baleia? O Oscar? Bom, então fica a dica aqui, pessoal que tá ouvindo também. O filme A Baleia é um filme retratado de um paciente com obesidade severa, aonde eles colocam toda a angústia dele, inclusive de mobilidade, de questões. Então, um paciente nesse estágio, ele precisa ser operado. Ele não tem que ser trancado a via da alimentação, porque ele não consegue. Só que depois tem todo um trabalho, porque ele vai precisar fazer reposição de nutrientes a mais, porque a parte dele de absorção é retirado, né? Retirado uma parte do intestino. E aí a gente entra, então, com os endovenosos, com alguma reposição através do soro, com reposições intramusculares. Ele vai precisar fazer um exercício adaptado àquela realidade. Esse é um paciente que precisa muito suplementar, porque se eu não consigo comer um volume grande de nutrientes, é muito interessante eu colocar um shake de proteína. Vou comer 2 bifão, mas um shake de proteína eu consigo comer de acordo com a minha cirurgia. Então, o bariátrico pós, ele é um paciente muito bom de ser acompanhado por mim e pela minha equipe, porque ele tem vários pormenores para manter-se magro. Outro desafio enorme do bariátrico é manter massa muscular. Porque quando eu impeço a via de entrada do nutriente, eu tiro tudo. Então, ele vai perder gordura e vai perder massa. E para ele se manter bem depois, ele precisa retomar essa massa muscular. Então, o bariátrico, voltando ao exemplo dos suplementos, é um belo candidato a tomar creatina. Que a creatina ajuda a ganhar força, ajuda a ganhar músculo. É legal colocar para ele aminoácidos essenciais. O bariátrico, ele vai fazer aeróbico ou musculação? Musculação. Porque a parte do aeróbico que é gastar energia, ele já não consegue comer. Não precisa. Então, ele vai gastar o tempo dele em adquirir massa muscular. Então, ele é um trabalho bem interessante e necessário pós-cirurgia. Eu não sei se é o que eu percebo, mas assim, a bariátrica, a cirurgia, ela ficou muito corriqueira, não? Banal, tu quer dizer? Banal? Olha, sim, eu sei que tem muita gente que... Tem gente que engorda pra fazer. Engorda pra fazer, já ouvi isso. Isso não é legal, eu sei né? que tem gente que, tipo, vai escutar aqui, vai falar e, tipo, vai pensar, não, pra mim foi a última solução. Era o último caso, né? E talvez sim, né? Mas foi uma parte de um tratamento acompanhado, tipo, é parte de um tratamento, vai ser dado continuidade ou foi só uma solução que tu encontrou, né? E aí tu te consultou com... Não sei nem que é um médico. O cirurgião. É um cirurgião que faz. Um cirurgião. E ele indicou direto. Assim, equipes sérias de cirurgia bariátrica, elas contam com psicólogo, nutricionista, endócrino e um cirurgião do aparelho digestivo. E aí, a indicação clássica, formal, é a pessoa passar por 1 ano de tratamento clínico, então, com endócrino, com nutri, com toda uma equipe, não conseguiu perder peso, aí ela vai para bariátrica. Claro, a gente sabe que talvez nem todos os centros respeitem essa orientação, mas esse seria o melhor. Mas vão forçar para isso acontecer também, né? Porque aí a gente vai entrar numa questão comercial, né, pessoal? Sim. Então, assim, é de interesse de muitos serviços que se opere muito. Entendi. Financeiro, né? Então, não se
passa por todas essas etapas. Mas é de suma importância, principalmente a questão psicológica. Porque se a pessoa ela tem um problema ao comer, quando você retira a possibilidade dela tratar angústias sentimentais dela com o comer, muitas vezes ela busca outras fontes. Álcool, drogas, cigarro. Não é incomum a taxa de alcoolismo em pós-bariátricos. Porque ele tem uma questão da boca, é fase oral. Freud fala muito da fase oral da infância, né? E aí tu tira o comer, a pessoa fica com o quê? Entra em depressão muitas vezes. Então o acompanhamento psicológico antes e depois é essencial na bariátrica. Mas esse acompanhamento de 1 ano, a pessoa tem muito mais tempo, né? E essa... Esse é só o pré, né? Esse acompanhamento de 1 ano seria assim, vamos tentar O clínico. básico do pacote. Isso aí, vamos tentar sem cirurgia. Ah, não deu, vai pra cirurgia. Essa seria a ideia de 1 ano. Mas o tratamento, ele é contínuo. Deve ser contínuo. Principalmente o bariátrico. E o pós-bariátrico que fez a cirurgia... Eu pergunto se é um cliente, né? O bariátrico que fez a cirurgia... enfim, foi feito o acompanhamento e dali em diante ele manteve o mesmo estilo de vida, né? Provavelmente ele vai engordar. Ele tem como engordar. Então, dentro daqueles 70% que É. você falou que voltam a ter... Por exemplo, refri, né? Eu falo muito dos líquidos doce, porque não existe remédio, cirurgia, que tire sede. Não tem. E aí, no momento que você pega 2 litros de refri e toma, você está ingerindo uma quantidade de açúcar inimaginável, é muita coisa. Se o bariátrico continuar tomando, pode até ser suco de laranja, não precisa ser refri, suco de laranja, refrigerante, álcool, que seja cerveja, ele vai engordar. Porque não tá trancada a entrada de líquido, entendeu? Uhum. Porque líquido não causa saciedade. Mas ele não vai engordar tanto quanto ele estava antes da cirurgia. E pra ele é ok também, às vezes, né? Talvez não. Às vezes engorda. Às vezes igual. ele engorda. Precisa ver quilos mortais. Qual? Ele pode engordar. Ele Precisa pode ver o quê? engordar. Quilos mortais. Porque tu Eu já imagina, vi não todas tem as nada temporadas. que mate sede. Se ele ficar tomando refri, ele pode engordar, sim, como antes. Eu achei que não tinha a possibilidade dele. Não, tem. Daí. É sério. Mas comer não vai. Mas Ele em não termos de consegue. Mas Imagina, ele vai toma leite tomar muito condensado. Gente, o gordinho Tem é sem essa vergonha. possibilidade. Ele vai encontrar. A gente Ele dá um A jeito. gente dá um jeito. A tu gente não tá que, entendendo? tá... A gente, eu e tu. A gente quem te liga, te olha, vou te trazer um espelho. A gente quem. Eu vi a tua torta de bolacha na hora do almoço. Ai, olha, começou a lavação de roupa suja aqui, pessoal. Que eu sou psicologicamente, preciso ter um tratamento psicológico pra emagrecer. Preciso entrar no método da Sarraela pra gente. Eu acho. 8 semanas já é suficiente pra nós. Acho que a gente não precisa de mais que isso. Pra vocês 8 semanas vai bem. Vocês aí olhando o perfil Olhando bom assim, pra gente ter um resultado. fazendo análise. top. Vou perder 2 anos em 8 semanas. Não. Eu vou começar. Tu vai começar. Não, tu vai ver. Tu vai me agradecer. Então tá, acho que acabamos, infelizmente. Acabamos com uma consulta marcada aqui quando Exatamente. Esse era o objetivo, é o Esse objetivo era- concluído. Espero que todo mundo que ouça também fique com essa vontade. Gente, vamos pro método que é top. Isso aí eu vou poder dizer depois ali, o pessoal vai me acompanhando aqui, vai ver a transformação. Daí a gente coloca, Não. começamos hoje, daí daqui a 8 episódios. Não vai. A doutora não vai poder. Eu vou não poder vai sentar postar. aí. Eu não sento ali, porque eu fico mais gorda. Daí eu tenho que sentar aqui. Viu? Olha Questão como de profundidade, essas questões mudam até o nosso dia a dia em termos de trabalho. É verdade. Nossa, Pessoal, muito a Soraya louco, né? não vai poder postar o antes e depois nosso, mas a galera aqui que tá acompanhando vai poder ver a transformação ao longo do tempo. A gente usa Exatamente. sutileza, né? O pessoal já sabe. São armas do nosso jogo. Então tá, muito obrigada pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que tu olhasse para aquela câmera ali, convidasse o pessoal para conhecer teu perfil e no teu consultório. Então, pessoal, quem se interessou aqui pelo nosso bate-papo, pode entrar nas minhas redes, é @doutora.sorraila, Sorraila é SOHA, só para deixar claro. E lá a gente traz informações sobre saúde, medicina do esporte, suplemento, emagrecimento, que a gente pergunta. Acompanhe. Então tá, muito obrigada. Acompanhe mesmo, vai aprender muito, tem conteúdo de muito valor lá, né? E assim, nada é milagroso,
né? Tudo é um trabalho sério que, assim, vale a pena conferir lá o conteúdo que ela gera. Gostaria de agradecer também, então, a oportunidade de estar aqui, falar do meu trabalho, a recepção calorosa e o nosso bate-papo. Foi muito legal. Foi legal? Que bom. Então tá, gente. Obrigado por acompanharem até aqui. Se tu gostou do nosso podcast, toda sexta-feira ao meio-dia a gente tá aqui. Se tu quiser participar, indicar alguém para participar aqui com a gente, é só mandar um e-mail com a tua história que a gente vai te trazer aqui para contar ela e dividir com a gente. Até a próxima sexta-feira. Tchau. Tchau.